Oi, gente, aqui é o Alif. Estamos iniciando o nosso 16º vídeo de uma série no qual eu ensino como eu fiz o meu trabalho de monografia em R, no qual eu avalio os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e de entrega sobre as condições de trabalho dos condutores. Dito isto, daremos prosseguimento. No último vídeo, ensinei e analisamos o gráfico da série histórica da contribuição previdenciária agregada a nível de capitais e também agregada a nível de grupos de controle, expansão e implementação. E na mesma lógica do vídeo anterior, seguiremos, só que agora para a jornada de trabalho. Então vamos iniciar aqui nosso próximo tópico, no qual chamaremos de jornada média de trabalho, tá? Eu vou colocar esse terceiro nível aqui, não é o terceiro nível, na verdade é o segundo, e vamos abrir um bloco de código. Como eu reiniciei a minha sessão do R, então eu vou ter que abrir novamente a biblioteca, tá? Mas no projeto, no script final que vai estar disponibilizado aqui na descrição, essas bibliotecas normalmente elas ficam situadas do início. Então tem um bloco, por exemplo, esse aqui, eu não estou trabalhando aqui, mas no código final que eu vou estar disponibilizando vai estar todas as bibliotecas aqui no primeiro bloco. Então a primeira coisa que você faz é executar, tá? Eu vou abrindo conforme a minha necessidade. Então vou digitar aqui o Tidyverse e aí ele consegue me abrir todas as bibliotecas necessárias, entre elas o, o ggplot, né? Então aqui tem um library, não sei como se pronuncia. E aqui ele vai abrir e eu já vou digitando a tabela que eu quero montar, que é jornada, trabalho, série. Vamos pegar os dados, data frame, data descritivo. Nós já aqui não estamos discriminando os contribuintes, né? Então nós iremos pegar os condutores como um todo, incluindo aqueles que contribuem e aqueles que não contribuem. Então a gente vai ter que somar, tá? Então vamos colocar total condutores, que é igual a contribuinte mais não contribuinte. Vamos selecionar as variáveis. Pouco importa essa ordenação. Na verdade, aqui importa porque eu não quero contribuinte e não contribuinte, né? Se eu fosse fazer o select primeiro e depois o mutate, eu teria que fazer um select novamente depois para poder retirar essas duas variáveis. Então aqui eu já calculo essa variável que me interessa e não e desconsidero essas duas variáveis para seguir com a análise. Aqui vamos selecionar a data trimestre, label trimestre, nossa etiqueta, total de condutores e horas de trabalho. Eu não sei como que está escrito, vamos dar uma olhada, não lembro mais. Cadê? Ih, acho que não está aqui. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para não ficar muito longo e vou ver onde que está essa variável de horas de trabalho, que a princípio deveria estar aqui, tá? Eu já descobri qual foi o meu erro, o bom de fazer aqui assim direto. É isso, gente, a vida do analista de dados é isso. Às vezes você comete um erro lá atrás e aí depois você, nossa, errei aqui, precisa arrumar. O problema ainda é ótimo quando a gente descobre o erro,
problema é quando a gente apresenta algum resultado com algum erro, e às vezes, dependendo do contexto, ainda mais aí no mercado corporativo, empresarial, isso pode gerar uma tomada de decisão um pouco equivocada, tá? Mas eu vou ter que retomar aqui o nosso script para poder explicar para vocês qual foi o meu erro. Mas em termos de código, vocês podem ficar despreocupados que tudo que executamos até aqui está ok, tá? Vocês lembram que a gente calculou uma automoção aqui? Cadê a nossa automoção? Nós criamos uma função para gerar todos os dados. Eu tinha feito anteriormente a esse vídeo um teste. Na verdade, eu tinha feito uma espécie de teste filtrando a idade entre 18 e 65 anos. No entanto, depois eu fiquei pensando e refletindo e achei que não teria por que filtrar até 65 anos, poderia até incluí-los, não haveria problema. Então, eu gerei novamente o código e sem o filtro de idade máxima, só com idade mínima de 18 anos. E aí eu salvei esse backup, né, e recomendei para vocês, assim que terminar de executar essa função, executar como forma de backup, para você não precisar executar sempre, até porque são 24 pinads contínuas. E aí eu salvei esses dois, um com a idade máxima e o outro sem a idade máxima. Só que na hora de seguir aqui com a análise e na hora de abrir novamente esse backup que eu tinha salvado, eu acabei abrindo o arquivo com a idade máxima, sendo que era para abrir o arquivo sem o filtro de idade máxima. Então, os números eles dão um pouco diferente, mas as conclusões são as mesmas, tá? E a comprovação do meu erro está aqui. Na hora de abrir o resultado completo, em vez de eu colocar dados backup, eu escrevi dados desatualizados e não era o arquivo que eu queria. Então eu preciso trocar. Lembrando que aqui a gente está na seção de análise descritiva, tá, gente? Então a gente chega na análise descritiva e abre novamente o arquivo. Então eu vou atualizar aqui com vocês. Vou inverter essas barras. Vou tirar essa hashtag aqui dos comentários. Tenho que abrir essa biblioteca para poder fazer a leitura em Excel. E deixa eu excluir, porque senão ele vai tomar tempo de execução novamente quando eu for executar. E aqui eu já posso executar o código inteiro que ele deve subscrever. Nas dúvidas eu vou excluir. Mas antes disso, eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Tá vendo aqui resultado completo, 7.556. Gravem esse número. Pode gravar outros números também, mas a princípio esse número aqui é suficiente. Lembrando que esse aqui está com a restrição. Então, como nós iremos tirar a restrição de idade máxima, o esperado é que esse número aumente. Então, vamos observar isso. Vamos limpar aqui, só para não gerar confusões. E vamos executar nosso código. Então, vamos ver aqui o resultado completo. E aqui temos 7.911, justamente da forma que eu havia dito. Então, o resultado era realmente aumentar este número, porque a restrição ela foi diminuída. E aqui está a nossa variável de horas de trabalho, e agora a gente pode seguir. Eu vou dar só uma executada novamente nesses códigos, vocês vão perceber que não vai mudar muita coisa, tá? Pode executar sem medo. Deixa eu ver aqui. Aqui é a estimativa de condutores, né? Então, ó, o comportamento é muito parecido. Ele provavelmente deve ter apenas subido, né? Estava um nível mais baixo e aumentou
Vamos ver aqui a nossa contribuição previdenciária. Aqui a gente consegue observar ainda a queda de aproximados 15 pontos percentuais, né? Provavelmente 14 aqui. E aqui desagregado por fases. E aqui a gente tem o mesmo comportamento, parece que todas as fases têm uma trajetória de queda de forma simultânea. A gente já explicou esse comportamento no vídeo anterior, já fez análise desse gráfico, e a gente segue aqui, finalmente retomando jornada média de trabalho. Me desculpa, gente, mas essa é a vida de quem trabalha com dados, tá? Então, acostumem-se. E não se cobrem tanto também, porque a curva de aprendizado admite erros, tá? E mesmo aqueles mais sêniores, aqueles com nível que tem mais jornada e tal, até eles erram, tá? Deixa eu ver aqui. Ok, selecionamos horas de trabalho. Como queremos calcular a princípio a nível nacional, vamos pegar data trimestre. Vamos agrupar por data trimestre e label. É nível nacional das capitais, tá? Excluindo as regiões, outras cidades. Então, apenas circunscritas às capitais. Então, e aqui um soma mais e nós iremos calcular a jornada média. E aí tem que ser ponderada pela população, né? Porque não tem como você calcular uma média simples, sendo que São Paulo tem uma população significativamente maior, consideravelmente maior do que Goiânia, por exemplo, que é a cidade do qual atualmente eu moro, mas para quem não sabe, eu sou de São Paulo, tá? Eu sou de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, morei muitos anos em Itaquera. Fiz todo o meu ensino médio lá, mas também morei em outras localidades, como Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, enfim. E voltando aqui, então isso aqui serve para calcular a média ponderada pela população. Então primeiro a gente declara a variável que a gente quer calcular de média e a ponderação populacional, que no nosso caso é total de condutores. E é isso, acho que já podemos executar. E aqui já temos o nosso data frame. E tá aqui. O pessoal começou com 52 horas e chegou em 2017 45. Então parece que há uma tendência geral de queda. Vamos olhar para o gráfico que aí a gente consegue observar melhor. Eu já ensinei como fazer esses gráficos usando essas funções ggplot, então recomendo que vocês voltem nos vídeos anteriores que eu ensino como utilizar. Mais uma vez feito, eu só vou dar um Ctrl C ou Ctrl V, tá? Então eu vou pegar aqui a contribuição previdenciária a nível nacional, vou copiar esse código e vou fazer ajustes para adaptar ao nosso caso, que é a jornada média de trabalho. Eu recomendo vocês tentarem, ficarem como exercício e utilizar essas funções e fazendo conforme vocês vão lembrando e ajustando. Então, não recomendo dar o Ctrl C, Ctrl V, principalmente você que está começando agora no R, tá? Mas aqui também, até por uma questão de economizar tempo de vídeo, eu vou fazer isso.
Aqui a gente tem data trimestre, só que nosso Y agora é jornada média. Aqui vamos escrever jornada média de trabalho. Trabalho semanal. Aqui vai continuar sendo um trimestre. Aqui vamos manter a escala por data trimestre, né? E a nossa etiqueta, mas a gente vai ter que mudar isso aqui, porque isso aqui tem percentual e hora de trabalho não é percentual, embora seja contínuo, não é percentual, né, gente? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou trocar esse label, porque aqui ele tá dessa forma. E eu quero adicionar, tipo, horas depois do número. Para isso, o que eu irei fazer? Iremos criar uma função. Deixa eu apagar aqui. Então, ele vai retornar. Isso aqui é chamado de função anônima. Até dei uma consultada aqui. Quando você quer fazer uma função, você coloca um function x. O que ele faz? Ele vai retornar todos os valores originais do eixo y. Qual é o nosso y? Jornada média. Então, ele vai retornar todos os valores originais e para cada valor para cada um dos valores, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai juntar, que é essa função peixe 0, ele vai pegar este valor e vai adicionar essa informação textual, espaço, horas. E aí é isso. Deixa eu ver se tem mais algum ajuste para fazer antes de executar. Não, acho que já podemos executar. Vamos ver como se executa e como que fica. Tá vendo aqui? 47 horas, 49 horas, 51 horas, 53. Então, é isso, tá? Então, dá para perceber que está caindo. A gente poderia colocar um limite para poder... Onde que eu faço isso? Eu vou colocar aqui. Limites. Porque eu quero, por exemplo, que ele inicie no valor 0 e vai até 60. Não quero que aqui inicie, sei lá, 47. Não quero que aqui inicie em 45. Quero que inicie em 0 horas. Na verdade não deu certo. Era para ter reconhecido. Deixa eu ver. Só um minutinho. Eu vou inserir um by aqui. É só para título de curiosidade. Nem é o nosso propósito. Vou colocar um by igual a 60. A gente vai começar a perceber de 0 a 60 horas melhor. Aí aqui a gente consegue perceber. E já que nos dá uma outra perspectiva de uma queda menos acentuada, né? Mas quando a gente analisa em uma escala menor, a gente consegue perceber melhor as quebras. Então é natural, quanto maior for aqui, menor será a mudança percebida. Quanto mais zoom e foco a gente dá, mais a gente consegue observar as variações. É isso, gente, mas não iremos utilizar esse limite. Não precisamos. Vou deixar exatamente dessa forma. Deixa eu fechar o parêntese. E na próxima aula nós iremos fazer isso desagregado por fases, tentar observar aí as capitais do grupo de implementação, expansão e controle. Então, até a próxima aula e obrigado. Valeu, gente.